Olá, a partir de hoje, o Supremo Tribunal Federal coloca no ar uma campanha em resposta aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Serão exibidos vídeos na TV Justiça, em outras emissoras e sites do país, além de postagens nas redes sociais da Suprema Corte. A intenção é destacar que a democracia e o STF saem fortalecidos desses acontecimentos. A campanha Democracia Inabalada é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Massacre do Carandiru. Presidente do STF, ministra Rosa Weber, suspende trecho do decreto presidencial que autoriza a concessão de indulto aos policiais militares condenados pela chacina. Policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, vão a júri popular. E ainda, os detalhes sobre a lei que vai unificar todos os documentos pessoais no CPF para identificação em bancos de dados. A medida só passa a valer depois das adequações feitas pelos órgãos públicos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, suspendeu o indulto natalino concedido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para os policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Até quando é essa suspensão? Guilherme, até que o tema seja analisado pelo relator ministro Luiz Fux após o recesso do Judiciário. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República contra um decreto, o decreto presidencial do fim do ano passado, que concedeu perdão aos militares condenados pelo massacre do Carandiru. A PGR alegou que esse perdão viola a dignidade humana e também o direito internacional público. Ao atender o pedido, a ministra Rosa Weber considerou que esse perdão aos envolvidos pode configurar uma transgressão às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Guilherme. Obrigado, Carol. Boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal dá mais uma resposta aos atos de vandalismo praticados no dia 8 de janeiro no edifício sede da Corte. A partir de hoje, a TV Justiça e as redes sociais do STF passam a veicular a campanha Democracia Inabalada. Até o dia 1º de fevereiro, serão exibidos vídeos para chamar a atenção para um lamentável episódio. 8 de janeiro de 2023, o dia em que a mais alta corte judiciária do país foi alvo da intolerância. Plenário completamente destruído, obras de arte e itens históricos vandalizados, a sede da justiça marcada pelo extremismo e a Constituição cidadã ostentada pelas mãos de quem desrespeita a democracia. 9 dias se passaram, o prejuízo material está sendo calculado. O prédio do Supremo Tribunal Federal, aos poucos, vai sendo restaurado. Servidores e prestadores de serviços se empenham para que tudo esteja pronto até o dia 1º de fevereiro, quando voltam os trabalhos na Corte. Afinal, uma instituição democrática não para, mesmo diante da tentativa de calar a justiça brasileira. Para mostrar que a Suprema Corte sai fortalecida desse episódio, o STF lança hoje a campanha Democracia Inabalada. Até a reabertura dos trabalhos no plenário, a TV Justiça e as redes sociais do STF vão exibir vídeos para chamar a atenção para o episódio. E o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, publicou nota sobre os atos antidemocráticos contra o STF. Ele destacou que não conseguiram destruir as palavras de Rui Barbosa, uma das pessoas mais importantes na implantação da democracia.
O trecho do discurso de Rui Barbosa está esculpido em mármore na parede de entrada do plenário do Supremo Tribunal Federal. As frases foram retiradas da histórica sustentação oral que o jurista fez contra atos inconstitucionais do governo da época, em 1892, e foram usadas pelo ministro aposentado Celso de Mello como um símbolo da força da democracia. Em nota, divulgada pela imprensa, Celso de Mello diz que os delinquentes golpistas não conseguiram destruir as palavras de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi uma das personalidades mais importantes do Brasil e também atuou nos 3 poderes. Ele foi o autor do primeiro pedido de habeas corpus da história do STF. O processo foi em defesa dos opositores ao governo de Floriano Peixoto, segundo o presidente da República. A ação foi num período conturbado de transição do Brasil Império para o regime político democrático. Usando termos da época, Rui Barbosa destacou que o tribunal tem o papel de guarda vigilante de todos os cidadãos. Em alusão a todo esse contexto histórico, o ministro aposentado Celso de Mello destacou que as palavras de Rui Barbosa revelam a grandeza do significado e da importância da Suprema Corte para os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos, quando eles são ofendidos pela prepotência e excessos de governantes indignos do cargo. Celso de Mello ressaltou que essas palavras, de tamanho significado, não foram destruídas. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou pedidos de liberdade em favor de 2 pessoas presas após os atos antidemocráticos. As defesas buscavam a revogação das prisões sob a alegação de lesão à garantia de locomoção e liberdade dos investigados. O ministro Lewandowski entendeu que o pedido não deve prosseguir. Ele aplicou entendimento consolidado do STF na súmula 606 e reafirmado pelo plenário, no sentido da impossibilidade da tramitação de habeas corpus contra ato de órgão colegiado da Corte ou de qualquer ministro. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra 39 vândalos que invadiram o Senado Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem os detalhes dessa medida. Essas pessoas estão sendo acusadas da prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, praticado contra o patrimônio público da União e com considerável prejuízo para a vítima, e também pelo crime de deterioração de patrimônio tombado. As penas são agravadas em razão da participação de várias pessoas na prática dos crimes que ocorreram na invasão ao Senado Federal. O crime de terrorismo não consta na denúncia que foi apresentada, porque a lei antiterrorismo exige, para configurar este tipo de delito, que os atos sejam praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, o que não foi possível comprovar até o presente momento. Entre as providências urgentes solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, consta a preservação do conteúdo das redes sociais dos denunciados, a adoção de medidas para impedir que eles deixem o país sem prévia autorização judicial e a inclusão dos nomes dessas pessoas no sistema de tráfego internacional da Polícia Federal. Além da condenação, há ainda o pedido de prisão preventiva para evitar novos ataques antidemocráticos e de bloqueio imediato do patrimônio dos envolvidos para assegurar a reparação dos danos causados ao patrimônio público e também do dano moral que toda a sociedade brasileira foi vítima, além da perda dos cargos e funções públicas. Atualmente, há 4 frentes de apuração definidas pelo Ministério Público Federal. A primeira envolve o núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos. A segunda envolve o núcleo dos financiadores dos atos. A terceira, o núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão. E a última, o núcleo de executores dos delitos. A denúncia que foi apresentada ao Supremo envolve o núcleo de executores dos crimes.
Uma mulher de 48 anos, alvo da Operação Ulisses, da Polícia Federal, deflagrada nesta segunda-feira, se entregou no fim da noite de ontem em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Até o momento, segundo a polícia, 2 pessoas foram presas na operação e uma terceira está foragida. Os 3 são acusados de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Veja a seguir os detalhes sobre a lei que vai unificar todos os documentos pessoais no CPF para identificação em bancos de dados. Eu volto em instantes. A identificação dos cidadãos por um único número já está perto de se tornar realidade. A lei que vai unificar todos os documentos pessoais no CPF para identificação em bancos de dados foi sancionada agora em 2023. A medida começa a valer em 2 anos. Certidão de nascimento, certidão de casamento, carteiras de trabalho e de identidade, título de eleitor, CNH, e até certificado de alistamento militar. Esses são alguns dos documentos que deverão estar reunidos em um único documento, o CPF. O objetivo é que assim seja possível conhecer todas as informações do brasileiro e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Para o professor Hecton Torres, essa unificação vai facilitar a vida do brasileiro, como, por exemplo, na hora de abrir uma conta bancária. Já aconteceu comigo. Eu fui abrir uma conta bancária, ainda como estudante, e aí eu tinha esquecido um documento que era relacionado a um órgão e eu não consegui abrir. Tive que voltar em casa para conseguir abrir essa conta. Então, se há bons 10 anos atrás tivesse tido essa facilidade, com certeza teria facilitado bastante ali na hora de abrir a conta. São dezenas de documentos que poderão ser reunidos no mesmo banco de dados. Informações previdenciárias e profissionais, prontuários do SUS e até de recebimento de benefícios como Bolsa Família. A medida só passa a valer depois das adequações feitas pelos órgãos públicos. Por isso, o Banco de Dados do Governo Federal tem até 1 ano para unificar os registros pessoais e 2 anos para que os sistemas comecem a se comunicar. O governo vetou o prazo de 90 dias para que a lei fosse regulamentada. Hecton não vê a hora de já ter o documento unificado na carteira. A gente já tem tanta burocracia para resolver no dia a dia, então concentrar essa documentação em um só vai facilitar bastante, né? Porque muitas vezes a gente vai comprar um imóvel, vai abrir uma conta e aí tem que levar uma pasta com um bando de documentos, às vezes pode perder, você não sabe onde deixou, e aí você ter tudo concentrado na sua mão de uma facilidade, isso faz com que a gente ganhe tempo e um palavrão que acompanha, eu acho que o brasileiro, que é a desburocratização. Isso vai facilitar bastante para a gente. Para detalhar o assunto, eu converso agora com a advogada especialista em proteção de dados, Juliana Costa, que está aqui no estúdio da TV Justiça. Juliana, boa tarde. Obrigado pela participação aqui no programa. A primeira pergunta que eu lhe faço, qual é o maior mérito, na sua opinião, dessa medida? A gente viu aí na reportagem falar em desburocratização. Seria isso? Seria, Guilherme. Seria uma desburocratização, sim, relacionada aos nossos sistemas. Hoje estamos aí passando por essa questão da digitalização, né, de todas essas nossas documentações, essa integralização e agora com um único número, né, uma numeração como o CPF, o cidadão ele vai poder fazer a sua identificação, vai ter mais segurança e ele vai poder sim usar as outras documentações, é claro, elas não vão perder a validade, elas vão continuar permanecendo, só que a principal delas e que deverá obrigatoriamente constar em todas as documentações será o CPF. Agora, lembrando que se em determinados documentos não tiver o CPF, não houver o CPF nessa documentação, o Estado deverá fornecer essa numeração. E foto, por exemplo, documento que não tem foto, tem apenas aquele número lá, funciona do mesmo jeito? Funciona. O fator o documento com foto, ele é mais um fator de identificação, apenas isso.
Agora, você vê algum entrave para o bom funcionamento desse sistema? Porque a gente viu muitos méritos, mas é sempre bom a gente olhar com um olho de mais atenção. Você vê algum entrave, algum problema que ainda precisa de solução? Em um primeiro momento, nós vamos enfrentar a questão relacionada aos sistemas, né, a integração dos sistemas. Nós temos aí um ano, né, até que haja efetivamente todos os estados, né, essa integralização por todos os estados, e mais 24 meses para que todos os sistemas estejam efetivamente interoperáveis. Isso diz a lei. E isso nós estamos aguardando. Então, havendo essas modificações necessárias, esses problemas, esses pequenos problemas vão parar de surgir, né? A gente espera. Então, são 2 prazos, um de 12 meses para começar a operação em cada um dos estados. E depois outro de 24 meses, 2 anos, portanto, para que os vários sistemas falem entre si. É isso? Exatamente. E a partir daí, o que faz o cidadão? Por exemplo, eu tenho cá o meu número do PIS num cartãozinho da Caixa Econômica Federal. Aquilo não tem foto, aquilo não tem o CPF, não tem nada. O que eu faço? Eu continuo com aquele cartãozinho, eu procuro a Caixa, faço um novo documento que leve o meu CPF. Como é que a coisa vai se dar? O cidadão pode pedir para elaborar uma nova documentação sem problema algum. Muitos procuram, né, o poupa-tempo ou na hora, não tem problema. É sempre importante essa atualização documental. Agora nós temos estes aplicativos, novos aplicativos. Até março nós temos essa unificação também da carteira, né, nacional, CNI. Então, o que vai integrar nessa documentação? Normalmente, essas numerações de PIS, as numerações relacionadas ao SUS, todas essas pequenas numerações vão integrar essas documentações, mas não serão mais realmente necessárias para a identificação. O principal número será realmente o CPF, exceto nos casos de serviços prestados à saúde, que foi um veto também na lei, né, que hoje, principalmente os estrangeiros, eles muitas vezes não têm o CPF, então eles utilizam o quê? O passaporte, muitas vezes para receber o atendimento necessário. Algum órgão público pode se recusar a obedecer essa norma ou ela obriga o órgão, todos eles, órgãos públicos, prefeituras, estados, federais, a se enquadrarem? É uma norma obrigatória. Então, quer dizer, não existe desculpa. Não existe desculpa. Tem algum custo para o consumidor, para o cidadão, que antes de consumidor nós somos cidadãos, não é? Tem algum custo a feitura de novo documento? Como é que seria isso? Nestes casos, notadamente, principalmente até por conta da questão da digitalização, de ser um documento mais digital, a emissão de segunda via, muito provavelmente não haverá uma cobrança, até porque existem pessoas que também não têm o número do CPF em muitas documentações. E por conta dessa necessidade, essa emissão muito provavelmente não será cobrada. A identificação das pessoas está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados. Está previsto direitinho, não há incoerência entre uma coisa e outra? Na verdade, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, há uma responsabilidade, muitos acharam que iria elevar, inclusive, o risco relacionado à proteção de dados nesse sentido, mas o que eleva, na verdade, é a responsabilidade em relação aos próprios agentes de tratamento. Então, eles que estão com a custódia desses dados pessoais vão ter que prestar mais atenção, vão ter que ser mais cautelosos, sejam eles operadores quanto controladores dentro da lei, para observar na hora de pedir esses CPFs aí dos cidadãos, além de outros dados cadastrais, né, inclusive como nome, e outros também que eles usam como fatores de autenticação. Muito bem, então temos 1 ano de prazo para começo, mais 2 anos, mas em pouco tempo todo cidadão brasileiro vai ter apenas um número para colocar em qualquer um de seus documentos, é isso? Vamos esperar assim. Tá bem. Muitíssimo obrigado pela entrevista e com certeza a senhora volta aqui em algum momento para a gente conferir se as coisas deram certo. Vamos tá torcer. Tá bem, obrigado, viu? Obrigada, Guilherme. A seguir, policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, vão à júri popular.
Eu volto já já. Os 3 agentes, Paulo Nascimento, William Noia e Kleber Freitas, da Polícia Rodoviária Federal, envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, vão a júri popular. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público Federal. Ainda não foi definida uma data para o julgamento. Genivaldo foi morto em maio do ano passado por asfixia causada por gases tóxicos. O crime ocorreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, em que ele foi colocado no porta-malas da viatura. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz hoje a operação para desarticular a organização criminosa que comercializava nas redes sociais anabolizantes e medicação sem registro. Cerca de 40 policiais federais cumpriram, na manhã de hoje, 8 mandados de busca e apreensão em 4 cidades paulistas: Presidente Prudente, Pirapozinho, Regente Feijó e Indiana. Durante a operação, 5 pessoas foram presas em flagrante, acusadas de envolvimento na comercialização de anabolizantes e de medicamentos sem registro sanitário. Eles podem responder por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, importar ou exportar mercadoria proibida e ainda por associação criminosa. O nome da Operação Esteroide Free faz referência ao livre comércio dos anabolizantes nas redes sociais. Retrospectiva 2022. Vamos rever o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por maioria que a Lei Municipal de São Paulo, que cria o feriado da Consciência Negra, é válida. A discussão chegou ao Supremo porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entrou com ação pedindo que fosse reconhecida a constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo de 2007, que instituiu o feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A entidade afirma que o feriado foi instituído conforme previsão da Constituição Federal, segundo a qual a União, os estados e os municípios tem competência comum para zelar pelos valores culturais e históricos pátrios. Para ela, o elemento principal da instituição do feriado do Dia da Consciência Negra se relaciona à preservação da cultura e da história do país. A discussão, então, foi levada a plenário. No primeiro dia de julgamento, a relatora ministra Carmen Lúcia votou pela validade da lei municipal, por considerar que a questão ultrapassa a controvérsia sobre a competência municipal ou federal para a instituição de feriados ou a restrição da discussão à esfera trabalhista. Na sua avaliação, a questão deve ser observada pela perspectiva cultural, histórica e de ação afirmativa que permite a identificação de um povo. A condição de se instituir pelo poder público data comemorativa e feriado transfere, portanto, para fora de grupos étnicos as discussões a eles inerentes. Cria-se um espaço de reflexão que supera o regular segmento das atividades cotidianas, desperta a atenção de toda a sociedade para um assunto, resgata historicamente a história, não apenas aquela que se quis mostrar. O voto dela foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. Divergiram da relatora os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Para eles, a instituição de feriados civis deve ser regulamentada por meio de lei federal, por afetar diretamente questões trabalhistas. Na retomada do julgamento, os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram o entendimento da relatora. Eu considero muito importante, presidente, que é o imperativo de se criarem símbolos de sucesso negros, símbolos de sucesso de origem africana, que sirvam de motivação e de inspiração para o imenso percentual de pessoas que assumem e que se identificam com essa formação étnica, assim digamos. Sem mencionar
que se cerca de 50% da população se considera preta ou parda, a ampliação de acesso e de possibilidades e de reconhecimento a essas pessoas tem o potencial de dobrar o PIB do país. O município agiu, como já foi dito aqui, integralmente dentro da sua competência constitucional ao estabelecer este feriado local, que é um feriado muito importante, que homenageia a consciência negra, é um momento de reflexão sobre o tema, está, portanto, dentro das competências do município, como eu disse, não desbordou dos lindes constitucionais. É o mesmo entendimento, senhor presidente, que se aplica aos feriados em comemoração aos santos padroeiros das cidades. Os feriados desempenham função simbólica importante no imaginário social, exaltando valores e convidando os cidadãos à reflexão sobre lutas sociais e marcos históricos. É o que ocorre, por exemplo, com os feriados nacionais de 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Dia da Independência, 15 de novembro, Proclamação da República. Não se trata apenas da suspensão da jornada de trabalho, mas sim da promoção de valores essenciais à convivência cívica e ao Estado democrático de direito. O Dia Nacional da Consciência Negra representa a construção de uma virada histórica, com foco não no aspecto negativo, referente ao regime escravocrata, que macula o passado brasileiro, mas sim no traço positivo referente à liberdade, inclusive religiosa, à força, à liderança, à resistência, à resiliência, a cultura e a superação das adversidades que foram duramente impingidas aos negros, características que atravessam a negritude brasileira a ser veementemente celebrada em todo o território. O plenário, por maioria, decidiu que a lei municipal que criou o feriado da consciência negra é válida. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde. E fique com imagens ao vivo do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Uma prova de que o talento de Oscar Niemeyer e a justiça brasileira continuam aí, de pé e firmes.